Hum. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Desajustados. E hoje estamos aqui com o Vini para falar um pouquinho sobre o mercado de cantos, mercado no qual é a especialidade do Vini. E aí, Vini, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Meu querido, estou ótimo, graças a Deus. Novamente agradecendo aqui pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Show de bola. Então, assim, Vini, para a gente começar, já explica pra gente, né? Como é que começou o. Como é que você começou nesse mercado de cantos? Se você já foi direto para esse mercado, ou se você começou com outro e depois achou esse. Conta, faz uma breve aí, um pouquinho do seu início aqui da sua história no mercado. Cara, então, sempre, né? O meu primeiro passo dentro do mundo das apostas foi um grupo de tips, né? Que eles só faziam o mercado de cantos. Então, desde Hum, sempre eu tive esse primeiro impacto com esse mercado. E desde então eu, né, já fui para outro, já mesclei, já fui para o trade, mas era um mercado assim que me cativou desde o princípio, eu sempre gostei. E com o passar do tempo eu fui me aprimorando e acabou que consegui criar uma metodologia lucrativa no longo prazo e estou aí até hoje. show de bola. É, porque como você bem falou, né, no início, a gente acaba experimentando um pouquinho de tudo, né? Vai no over, vai no under, vai no match odds, canto, a gente faz Uhum, aquela salada, testa tudo, né? Em uhum. que momento ali, quando você identificou que não, cara, é esse mercado, é aqui, é o que eu gosto, e o que fez ali você, né, gostar desse mercado? Na verdade, a gente até conversou sobre isso em off. Eu acho muito importante você ter uma análise de perfil próprio no mundo das apostas, em qualquer coisa que você vai fazer. Então, após, né, algum tempo já fazendo esse mercado, né, e estudando outros assim de forma pareada, eu entendi que o processo de validação de qualquer que seja a metodologia, é, o principal pilar dela é trabalhar o seu emocional juntamente com o que você se sente confortável para fazer dentro do mercado, né? Seja das apostas ou em qualquer outro trabalho. E veja bem, se você se vê fazendo isso por longos anos, você tem que pensar no agora, né? Você não pode pensar no amanhã ou se vai se acostumar ou não. E na sua qualidade de vida psicológica e emocional, tendo em vista que você trabalhando sob pressão diariamente, fazendo coisas que fogem do seu plano diário, sem a estratégia, sem o método e principalmente sem você se conhecendo, analisando o seu perfil, você não vai longe. Então a gente está falando aqui de um mercado onde você, em grande maioria, trabalha contra o tempo e é um mercado de extrema variância, né? Então você vai pegar boas sequências de green, más sequências de red, porque assim como o método de overgoals, você, até para validar esse método, você precisa de muitas operações para que você consiga passar por todas as situações que são possíveis e existentes dentro de um jogo de futebol. E nesse ponto, se adaptar com os padrões apresentados e aí sim entender, pô, eu sou um cara que eu gosto do over, eu vim do over, eu gosto de buscar algo, entendeu? Eu não gosto de ficar ali com algo que já existe esperando o tempo passar. Então, através desse meu pensamento de análise de perfil, minha própria, eu vi que o mercado de over era interessante, se juntou com o mercado de cantos, que é um mercado que eu já faço há bastante tempo, e aí eu me baseei nesse mercado, eu foquei nesse mercado e estou aí até hoje. Show de bola, show de bola. E aí, Vini, para quem está nos assistindo agora, está começando, né, e Uhum. quer entender um pouquinho mais aí sobre o mercado de cantos, né, quais os métodos para assim, para abordar no mercado de cantos? Então, hoje o mercado de cantos, ele funciona, né, com linhas under e over, né? Então, cantos
positivos, né? Então, cantos overs e cantos negativos, né? Que é menos daquele que já é o existente em questão de quantidade. O que acontece? No mercado de over, e eu vou pegar aqui a Bet365, que é a mais conhecida nisso, que é uma casa de apostas, você vai ter ali as opções, né, pré-live, que você vai ter uma quantidade que já é precificada do mercado no HT, no FT e nos cantos gerais do jogo, né? Você vai ter uma linha limite, que ela vem durante o jogo, o jogo começa, né? E ali, a partir dos 38, 39 minutos, você já vai ter uma linha limite, tanto under quanto over, para buscar um canto, ou a partida acabar com os cantos que já possui. E você tem um mercado de race também, que é o race 3, race 5, race 7 e race 9. Algumas casas dão até a opção de você buscar o race 13, que seria a corrida de cantos, né? Então, quando você está a favor do Race 5 do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem que fazer 5 cantos primeiro, né, na partida em geral, independente que seja no primeiro tempo ou no segundo tempo. Show de bola. Então, assim, dentro disso que você falou, né, por exemplo, o Atlético Mineiro no Race, né, para fazer os primeiros cantos e tudo mais, quais são os padrões ali que você busca, que você acha que são fundamentais para você entrar, por exemplo, no mercado de race, ou não, pô, aqui não é o mercado de race, eu vou buscar um canto limite, enfim. Quais são esses padrões aí que você busca e que você entende que não, aqui é um padrão, é uma entrada de valor, enfim, como é que funciona? Eu quero primeiro só contextualizar que o meu método, né, a minha leitura de jogo de escanteios, ela está muito baseada na leitura de back favorito. Né? Show de bola. Então eu tento buscar uma superioridade constante de um time específico. Eu gosto de trabalhar apenas favoritos e super favoritos jogando em casa, né? Mas às vezes eu consigo achar algumas oportunidades ele jogando fora de casa, porque realmente o nível, né, comportamental de um time para o outro ele é absurdamente superior e com isso ele consegue imprimir a sua superioridade de forma constante e muitas vezes até normal. O que acontece? A leitura de Beck, ela é até muito famosa porque tem diversos vídeos aí que te explicam como um time está superior ao outro no jogo, né? E isso aí até um leigo mesmo consegue saber, né? Quando o time ele cria posse de bola ofensiva, ele recupera a segunda bola, né? Ele tem mais posse de bola, ele arremata ao gol, enfim, são o adversário dá chutão, então o adversário se livra da bola e são leituras pragmáticas assim. Todo mundo consegue, quase todo mundo consegue entender quando um time é melhor que o outro. O fato é, eu não busco o gol, eu busco o canto, entende? Então, mesmo eu sabendo que o objetivo do jogo são os gols, eu consegui, né, baseado ali em uma vasta validação, pescar padrões dentro do back favorito, onde eu tinha mais chances do evento de escanteio acontecer. E aí tem vários, por exemplo, eu sou um cara que eu vejo muito espaço no jogo, que aí também se confunde até com uma leitura de gols, né? Mas quando um time está sofrendo muita pressão, né, a tendência é ele se afunilar na grande área. E quando esse time se afunila, quando ele aproxima as linhas defensivas, ele deixa as alas para o outro time, né? Então ele abre o corredor ali para os laterais ofensivos, e aí a gente pode entrar em alguns detalhes de superioridade técnica entre um marcador e um atacante, mas é mais ou menos isso. Então, eu busco, além dessa leitura básica, eu busco a vantagem posicional. Então, é quando um jogador armador ele tem espaço para locomover com a bola e procurar opções onde ele vai chegar mais fácil ali em um risco eminente de gol. Eu gosto também da vantagem numérica. Então, na saída de bola do time, há uma vantagem numérica sobre o time que
que está buscando a bola, né? Que seria o favorito ou super favorito. Então, isso já cria o cenário de chutão, que é o time que se sente muito pressionado em sair com a bola. Então, aí eu já ganho a posse de novo e eu tenho mais tempo para que aquele cenário aconteça. E a vantagem qualitativa, essa eu lembro bastante, que é realmente a superioridade 1 contra 1. Então, quando o lateral vai para cima do seu marcador e ele é infinitamente superior, seja no drible, seja na velocidade, seja no passe, ele vai me abrir mais uma oportunidade para que esse evento aconteça. Porque duas coisas. Primeiro, eu gosto de comprar jogadas onde a linha final do campo, né, a intermediária, ela está sendo explorada. Então, a linha de fundo sendo explorada é uma chance recorrente maior de cantos. Isso é fato. E agora eu preciso saber como essa bola está chegando lá. Porque às vezes você pode ver aquela bola na linha de fundo uma vez, mas ela tem que ser de forma recorrente. Se ela chegar só uma vez lá e o time estiver centralizado, atacando pelos meios, não adianta. Talvez eu vou pegar um canto ali em um chute ao gol, mas não é o meu principal objetivo, porque eu preciso que esse estilo de jogada em si seja recorrente, para que aumentar as minhas chances. Eu até brinco lá no Discord, eu não compro o canto, eu compro a chance do escanteio. E para que eu determine que aquela entrada no final ali do tempo foi ou não de valor, eu preciso saber, quantas chances eminentes de escanteio aqui eu tive nessa partida. E a partir desse momento, dessa leitura mais específica para canto, eu consegui achar alguns padrões baseado tanto em equipes, como em jogadores individuais, quanto em campeonatos que eu consigo entender que é mais uma arma a bola parada, assim sendo um possível canto. Show de bola. E aí, buscando essas características todas que você falou aí, quais são os times assim que você mais trabalha, que você acha que são os principais? Como eu disse, eu trabalho favoritos e super favoritos, né? Então, brevemente aqui, olhando na minha planilha, eu trabalho o meu top, né, de resultado, assim, a Liga Portuguesa. Então, eu vou afunilar ali o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga e o Famalicão, que é um bom time que vem se reforçando, né? Então eu comecei a trabalhar ele, porque vamos dizer que ele ali pode ser uma possível quinta força, mas ainda eu não concretizei isso, então estou só na fase de observação. Na Série A, eu também pego os favoritos jogando em casa, então você pode colocar aí Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, até mesmo o Cruzeiro, que veio subindo da segunda divisão, porém é um time que consegue expressar uma vantagem posicional dentro da sua casa, né, do seu campo, do Mineirão. E aí, rapidamente aqui, Itália também, a mesma coisa, trabalhei muito Napoli temporada passada, e as pessoas até falam que Itália não dá dinheiro para os cantos, mas eu discordo, e aí também é uma questão muito de leitura. Posso falar também da Holanda, que é um excelente campeonato, eu consigo trabalhar o PSV, o Ajax, o Feyenoord, que eu acho que são os 3 melhores ali. Eu posso falar do AZ também, mas não é um time que eu acompanho tanto. E na quinta posição, e não menos importante, a gente já conversou aqui também, eu gosto muito de fazer o campeonato finlandês, né? Então eu gosto de pegar ali o HJK, o SJK, né? O Kappa, o KuPS. Então são times também que obviamente é um campeonato ali da terceira seção europeia, é um campeonato realmente bem fraco. Né? Então, tipo assim, mas como eu te disse, eu busco padrões de superioridade. Então, quando você está contra ali um time muito inferior a você, o padrão de back, como eu disse, eu não busco gol, ele é constante. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar no match odds esperando um gol de um time que eu sei que ele não tem tanta qualidade para fazer aquele gol. Então, para mim, esse globo, né, esse cenário, ele engloba para mim buscar esses campos.
Entendi. Então, assim, na verdade, é, o bom, pelo que eu entendi, né, Vini, é que assim, você consegue trabalhar todos os principais campeonatos, todos os campeonatos europeus, e buscar Trabalho sempre todos. o principal, até porque na Europa, esse cenário, né, de os grandes times, né, cada país tem a sua principal equipe lá, Uhum. e ao contrário do Brasil, que existe um equilíbrio muito grande, lá na Europa, todos os campeonatos têm ali um, dois, né, no máximo três, e eles sobressaem muito, né, em cima dos demais. Então, né, acaba que fica muito polarizado na Europa, né? E Sempre aí dois, três, os mesmos, né? só um contexto, né, para deixar mais claro que eu não prezo tanto pela qualidade do jogo em si. O campeonato onde eu mais perdi dinheiro foi a Champions League, que é um campeonato muito mais parelho, mesmo a equipe sendo infinitamente inferior, né? Então ali talvez seja o ápice do futebol, seja onde as equipes mais se esforcem a cometer o menos erros possíveis. E querendo ou não, hoje com, com a especialização da bola parada, com mais e mais times, né, efetuando a bola parada como principal arma, como as bolas de escanteios, hoje você ceder um canto para o Sim, Union Berlim da vida é é loucura. um erro, entendeu? Você não pode fazer isso, entende? Igual, por exemplo, a Liga, a Itália, são jogadores muito altos, então a recorrência de gols de escanteios ela é muito grande. Então, você Verdade. ceder um escanteio ali, se for, né, a sua última opção, o escanteio, aí tudo bem. Mas se você der canto de graça para os caras, você está correndo um risco, você está errando, né? E então acho que isso mostra muito que, pô, no melhor campeonato do mundo, o cara não é lucrativo, mas na Finlândia ele é, porque não importa muito a qualidade do jogo em si, né? E sim o que ele me mostra baseado na leitura de jogo. Até um pouco ao contrário, né? Quanto maior a qualidade dos times e tudo mais, acaba que menos eles cedem cantos. Então, às vezes, a maioria das vezes, então, buscar um campeonato ali com uma qualidade menor é até melhor, né? Exatamente. E aqui tem vários, né? Eu peguei só o cinto, mas trabalho muito a Noruega, muito a Suécia, faço alguns jogos da Ilha Faroé, que agora tá nesse hype aí, mas são realmente, eu gosto de pegar times que eu consiga ver, que eu consiga acompanhar durante uma temporada, que é extremamente importante. Porém, não significa que que o Manchester City é overcantos, só porque o Manchester City fica ali dentro da área na grande maioria dos jogos. Isso não significa, entendeu? É uma leitura muito mais detalhada do que simplesmente você abrir um gráfico ali, ver que o time está dando pressão e tentar comprar um canto. Show de bola. Então, assim, Vini, até de uma forma mais resumida, tá? Uhum, Que nosso tempo também está esgotando. Fala pra gente um pouquinho aí em questão, assim, de método, né? De uma criação de uhum, método. Então, assim, as dicas que você daria para o cara que está chegando agora, está nos assistindo e, poxa, se interessou, gostou, quer uhum. trabalhar o mercado de cantos, né? Então, pois bem, primeira coisa, você precisa entender o mercado de forma ampla. Saber onde ele abre e aonde ele fecha, né? Até onde as cotações podem chegar baseado no tempo e no que está acontecendo no jogo, né? Então acho que isso é o mais importante. Quais momentos serão melhores e mais adequados para a sua estratégia? E o mercado ele está em uma constante mudança. E isso é normal que mude alguns cenários conforme as paradas do jogo, campeonatos específicos, tendências gráficas. Então, acho que o primeiro é você saber aonde você está trabalhando. Como que aquele mercado se comporta baseado em diversos cenários. Por exemplo, um cartão vermelho, dois cartões vermelhos, uma parada de VAR, então pode acrescentar os acréscimos e o mercado sabe disso. Então, acho que o primeiro é você saber aonde você está trabalhando para você dar sequência na sua validação. E para validação, cara, são os três pilares. Leitura de jogo, então você tem que acompanhar alguns jogos, entender quais são os melhores cenários ali, de forma repetitiva, que vá favorecer a sua entrada, que no meu caso é os cantos. Então a gente já conversou sobre isso um pouco. Segunda, o tempo. Então,
baseado no seu conhecimento de mercado e a forma que você vai validar a sua metodologia, você precisa saber, pô, qual que é o tempo que eu tenho que entrar? Qual que é o tempo máximo aqui que eu quero entrar? Pô, eu quero ficar exposto 10 minutos para 2 cantos ou eu quero ficar 5 minutos exposto para um canto? Então, isso é de extrema importância. E o preço? Você precisa saber se aquele preço é coerente com a leitura e com o tempo. Então, se falta 7 minutos, você tem uma leitura tendenciosa a overcantos, você precisa saber se aquele preço é justo. Por exemplo, em um cenário aí de 39 minutos, com em média de 2 a 3 de acréscimo, onde você tem uma leitura, um favorito, jogando dentro de casa, e um tempo favorável, né, que é no caso aí os 8 minutos, você tem que ter uma odd ali perto de 1,80. Se essa odd tiver 1,70, tá errado. Se essa odd tiver 1,60, tá errado. Se essa odd tiver 2, tá aí que tá muito errado. Mas aí é um errado positivo, porque tu vai ter mais EV nessa entrada. Então, é mais ou menos assim que você começa a entender esse mercado. Não tem jeito, né? E aí, essas informações você só vai ter com o tempo, assistindo, vendo, Exatamente. anotando, que aí você vai conseguir estar pegando, né? Não tem pra onde correr. Exatamente. E aí, Vini, fala um pouquinho pra gente agora, né? De novo, para quem está chegando, né? Uhum. Quais os sites, quais as melhores plataformas para se usar para quem está Uhum. chegando agora, né? Aonde o Uhum. cara vai trabalhar o mercado de cantos, Uhum. enfim, o que mais ele precisa, né? De site e tudo mais, de apoio para ele poder para poder trabalhar o mercado de cantos. Eu acredito que como você trabalha muito canto limite, né? E tudo Uhum. isso, acredito que você use vai muito no fim dos jogos. Então, Uhum. imagino que os acréscimos sejam muito Sim. importantes, assim como no papo que eu tive com o Rafa também sobre o mercado Uhum. de cartões. Então, fala pra gente aí, eu quero começar hoje. Aonde que eu vou? Quais os sites que eu vou? Enfim, Uhum. explica aí. Tá. Primeiro, né? Eu acredito muito na leitura de jogo ao vivo. Então, eu indicaria você assistir os jogos, até para que você faça uma afunilação de equipes, para que você trabalhe recorrentemente essas equipes e consiga achar padrões de forma mais fácil, tendo a garantia tanto da leitura quanto dos últimos jogos ali para basear a sua metodologia. Então, a gente tem a Bet365 que fornece a grande parte das streams dos grandes campeonatos e de campeonatos menores também. A gente tem a Betano, né? A gente tem a Sport Zone também, que às vezes salva a gente com um jogo que a Bet365 não fornece a transmissão. Então, acho que esses três aí, para começo, seria os melhores. Obviamente, se você já tem mais experiência e você quer buscar uma stream com um delay menor, né, que você consiga ali enquadrar na sua tela, você vai ter a opção aí da BLL, você vai ter a opção aí da Stream Factor, que são streams pagas, porém que entregam um alto nível de qualidade nas transmissões. Site de estatísticas. Eu uso o WinDrawWin. Depois, se você quiser deixar até aí na descrição, eu te mando os links, tá? Show, a gente deixa. Estatística, para mim, o mais confiante. Esse site é bem antigo e, obviamente, tem alguns outros mais tecnológicos, mas eu confio nesse porque ele faz uma média correta, assim, de cantos a favor e cantos concedidos de todas as equipes, na maioria dos campeonatos. E eu também uso o Robotip, que eu afunilei esse ano, que é um bot, né, de alertas. Então, esse bot, você consegue ali... tá tranquila a câmera aí? Tá acabando a bateria, botei aqui. Esse Robotip praticamente é uma inteligência artificial que você vai ali colocar os seus critérios e ele vai te notificar sobre as oportunidades e você também consegue fazer um backtest. Para quem não consegue, para quem não sabe fazer o que é um backtest, ele puxa dos últimos 2 anos, baseado naquelas estratégias e naquelas equipes que você afunilou, ele consegue simular os resultados dos últimos 2 anos. Então, isso para validação de método é tipo assim, uma mão na roda. Para você ter ideia, eu fiz isso anotando, filho, porque nem planilha eu tinha. Então, eu anotava todas as minhas entradas em um caderno
e depois fazia os cálculos ali para ver como que as equipes estão, enfim. Então, acho que essas ferramentas para início seria muito importante. E também, nessa plataforma do Robotip, ele já vende bots lucrativos, né? Então, talvez seja um caminho aí mais seguro para a pessoa que está começando, já começar a entender como que a inteligência artificial funciona e como você pode enquadrar ela na sua rotina. Show de bola, show de bola. E aí, fala um pouquinho agora para a gente finalizar aqui, uma questão que ela é fundamental no meio das apostas, né? É um dos pilares, seja o método que for, né? Quando a gente fala que é a gestão do nosso capital. Isso é fundamental. E aí, como você trabalha em questão de gestão do seu capital e como você recomenda para quem está começando a gestão aí, em questão de porcentagem, enfim, e dividir em partições, enfim, unidades, como é que você trabalha? Então, é um assunto até um pouco polêmico, porque a maioria das pessoas colocam ali, né? Uma unidade, 2 unidades, enfim, né, separa a banca ali de 100. Eu acho que é válido no começo para você fazer a validação, né? Então, até você ter ali a sua taxa de acerto, a sua odd média, eu acho que você pode sim dividir a sua banca ali em 100 partes e começar a validar a sua metodologia, seja em qualquer mercado, tá? Isso aí funciona no Go, funciona no Under, no Over, enfim. Só que, cara, hoje em dia, eu coloco mais dinheiro aonde me paga mais. E não é em questão de odd, é em questão de, o Benfica, respeitando os padrões, jogando dentro de casa, eu não vou colocar uma unidade, porque o Benfica é o meu top time dos últimos 3 anos. Se eu coloco uma unidade no Benfica e a mesma unidade no Napoli, né, que não é um time que me dá tanto resultado quanto o Benfica, eu estou fazendo errado, entendeu? Então, acho que essa aí é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Depois que você validou, começou a fazer os times, fechou uma temporada, você tem que colocar mais dinheiro nos times que te deram mais dinheiro na temporada passada. Isso é fato. Isso tem que acontecer. Referente à anotação, é muito importante. Tem que anotar, cara. Você tem que anotar tudo que você faz. Mesmo que seja aquela pedrinha insignificante que você coloca em uma dupla, uma múltipla, uma odd alta. Você tem que colocar. Porque hoje, né, já está o acesso mais fácil, mas eu uso também aqui uma plataforma que chama Stake Toys. Eu vou colocar o nome dela aí na descrição, que é uma planilha automática e você consegue separar categoricamente por metodologia. Então, eu tenho uma estratégia para o Overcantos HT, Overcantos FT, todos os mercados de race, enfim. Então, eu consigo acompanhar o que está me dando dinheiro e o que não está me dando dinheiro. Eu consigo acompanhar se a equipe X me dá dinheiro ou se ela não me dá dinheiro. E assim eu vou moldando os meus resultados. Então, é extremamente interessante você estudar também os seus resultados. Saber o que está te dando dinheiro, aonde você pode melhorar e aprimorar suas estratégias para que no longo prazo você não deixe dinheiro na mesa. Porque se você faz há 2, 3 temporadas ligas, campeonatos, times em específicos que estão te dando prejuízo, você está pegando o seu dinheiro e você está rasgando ele. Porque se um time não funcionou nos últimos 4 anos baseado nas suas metodologias, não vai ser no 5º ano que vai acontecer um fenômeno natural e vai começar a dar certo. Tem que cortar. Entendeu? Show de Foi bola, bom? perfeito, maravilha. E aí, Vini, para a gente encerrar, nosso tempo aqui já está estourando, queria que qual a dica que você dá para quem está começando hoje, né? O que você fala para as pessoas que estão nos assistindo e que vão começar no mercado de campos? Né? Suas considerações finais e a dica que você dá para esse pessoal que está nos assistindo. Então, o mercado de cantos é um mercado muito bacana, dá para extrair ainda muito valor. Acredito que é um mercado ainda de um padrão secundário no mundo das apostas, né? Então as pessoas talvez não tenham tanto respeito ou tanta admiração por quem faz. Só que o mesmo dinheiro que você ganha no mercado mais bombado, na liga mais bombada, é o mesmo dinheiro que você vai ganhar aqui.
Então, se você gosta desse mercado, e se você quer, né, realmente se especializar nele, pô, entra lá no nosso Discord, assiste os nossos vídeos, acho que vai ser enriquecedor, né? Tem muita coisa que não dá para falar porque o tempo é limitado, mas dá para validar essa metodologia, dá para ganhar dinheiro, mas você tem que ter paciência. Eu fui ganhar dinheiro nesses 5 anos, dinheiro mesmo, tem 2 anos atrás. Então, 3 anos foi de validação, soco em ponta de faca, erro, acerto, erro de novo, erro, erro, acerto. Então, acho que o tempo vai te dizer se esse mercado é para você mesmo. E se for, se empenhe e se dedique, porque eu sou a prova viva que deu certo. Show de bola, muito bom. Bom, galera, agora esse foi o nosso vídeo. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado, tá, Vini? Mais uma vez para a participação Tamo aí. junto, Muito cara. Tamo aí para enriquecedor. ajudar. Saudações aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.